Olá, pessoal! Em mais um trabalho da matéria de Biologia, e o nosso tema proposto foi doenças fúngicas, mais conhecidas como micoses. Bem, o nosso sumário está subdividido em 1. A definição sobre o que é micose. 2. Os principais sintomas que acometem essas infecções. 3. As formas de infecção. 4. Os tipos de micose. 5 e 6. As formas de prevenção e de tratamento. Mas afinal, o que é micose? Antes de responder essa pergunta, vale lembrar sobre o conceito de fungo, que, como a gente bem sabe, os fungos eles são pertencentes ao reino Fungi. São organismos heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento e estes dependem da ingestão da matéria orgânica, seja ela viva ou morta, para sobreviver. Como a gente bem sabe, as espécies que se alimentam da matéria orgânica morta são importantes agentes da decomposição de animais e restos de plantas. E há também os fungos que servem como fermentadores de bebidas, como é o exemplo do champanhe, e de comidas, como é o exemplo de pão. Bem, voltando à nossa pergunta, o que são micoses? Bem, as micoses, elas são infecções incômodas e bastante resistentes, causadas por alguns fungos, causadas pelo crescimento excessivo de alguns fungos que podem afetar a pele, as unhas, o couro cabeludo, a virilha e até a nossa região genital. Os sintomas são de acordo com o local de infecção. Bem, vale lembrar que os fungos, eles crescem em condições favoráveis de umidade e de calor, ou quando a imunidade está comprometida, quando a nossa imunidade está fraca. Estes fungos se reproduzem, levando ao aparecimento das micoses. Estes fungos, eles podem ultrapassar a camada da pele e causar uma infecção local que pode se espalhar para tecidos, ossos, órgãos, enfim, todo o corpo. Então, hoje vamos falar sobre os principais sintomas. Entre eles está a coceira, o aparecimento de lesões vermelhas e o descamamento, o escurecimento ou clareamento de regiões da pele, corrimento e coceiro genital, alterações de coloração e formas da unha. Os sintomas da micose podem aparecer em diversas partes do corpo. Geralmente, os fungos convivem de forma harmoniosa com o corpo e podem provocar doenças quando conseguem driblar as barreiras de proteção do organismo. Eles são causadores de doenças que buscam lugares quentes e úmidos no corpo humano para se abrigarem. Geralmente, eles se instalam na pele, couro cabeludo e unhas. As micoses são tratadas com antimóticos ou antifúngicos. Mas aí você pode perguntar: como o fungo é transmitido? Bom, a micose passa de uma pessoa para outra por contato. Também o fungo pode estar no chão, na água ou em objetos como sapatos e toalhas úmidas. Quanto maior o calor, a umidade, maior a proliferação e o risco de contágio. Essas infecções são contagiosas e podem ser transmitidas através de algum contato direto com a pessoa que esteja infectada. O compartilhamento de toalhas de banho e de roxo úmido pode ser considerado uma forma de transmissão da micose. Tipos de micose. Quais são os tipos de micose? As micoses podem ser classificadas em alguns tipos de acordo com o fungo responsável pela infecção e local em que os sintomas aparecem, sendo os principais candidíase, que é causada pela Candida sp, que pode atingir a pele, principalmente regiões de dobra, mucosas e região genital, que inclusive, apesar de não ser considerada uma doença sexualmente transmissível, ela pode sim ser transmitida através de relações sexuais. Mulheres e homens podem desenvolver essa infecção. Temos também em seguida a ptídrase versicolor, conhecida como pano branco, que é causada pelo fungo Malassezia furfo,
que esse fungo geralmente não é prejudicial e normalmente vive na pele, mas em algumas pessoas causa essa doença. A maioria das pessoas afetadas é saudável. Algumas pessoas podem ser geneticamente predispostas ao desenvolvimento excessivo desse fungo. Temos a onicomicose, que corresponde a uma micose que atinge a unha, ou seja, a infecção nas unhas causada por fungos, que se alimentam da queratina, proteína que forma a maior parte das unhas, e essas unhas dos pés são as mais afetadas por enfrentarem ambientes úmidos, escuros e quentes, com maior frequência do que as unhas das mãos. Temos em seguida a frieira, que é popularmente conhecida como pé de atleta, que é um tipo de micose que se desenvolve entre os dedos dos pés. É uma infecção de pele causada por fungos chamados de dermatófitos, e esses fungos se desenvolvem em ambientes quentes e úmidos, como vestiários, chuveiros, sapatos e meias. E por último temos tineias, que podem atingir o couro cabeludo, nádegas, tronco, braços, pernas, virilha e pés, sendo causadas por fungos pertencentes ao gênero Trichophyton ou Microsporum. E os sintomas da tineia corporal incluem placas arredondadas e de cor entre rosa e vermelho que às vezes coçam. A gente reuniu esses 5, não só tem esses 5 tipos de micose, tem mais, só que os principais são esses. E o tipo de micose deve ser identificado pelo dermatologista a partir da avaliação dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, assim como através da realização de exames dermatológicos. Como prevenir? Como acontece a prevenção da micose? Bem, a prevenção da micose acontece por meio de medidas simples e que impedem sim a proliferação fúngica. Assim, é importante ter bons cuidados de higiene, incluindo a higiene íntima, como já foi dito antes, manter o corpo limpo e seco, limpando principalmente as regiões de dobras, e evitar andar descalço em pisos úmidos ou públicos. Além disso, também é recomendado utilizar roupas de algodão que permitam que a pele respire e evitar o compartilhamento de materiais de uso pessoal, como toalhas, maquiagem, escovas de cabelo e alicates de unha, por exemplo. O tratamento da micose, obviamente, ele deve ser indicado e sugerido por um dermatologista. Esse dermatologista, ele vai receitar um tratamento, que esse tratamento vem com o objetivo de acabar com os fungos causadores da infecção e aliviar os sintomas. Um dos sintomas que a gente sabe que é muito presente nesse tipo de doença é a coceira. Então, coça muito. Então, esse tratamento ele vai aliviar essa coceira também, obviamente. O médico ele vai receitar remédios antifúngicos no formato de cremes, sprays e esmaltes. Os mais usados são o fluconazol, clotrimazol, miconazol e o itraconazol. Ele deve durar, o tratamento em média de 6 a 8 semanas. Porém, existem fungos mais resistentes, mais competentes, digamos assim, que duram aí, o tratamento tem que durar mais de 1 ano ou 1 ano. E mesmo que não havendo, mais sintomas, nem não muito aparente, é importante continuar com o tratamento, porque além de não serem eliminados, as micoses elas podem reaparecer e até mesmo agravar a situação, o estado da doença. Então é importante mesmo assim continuar com os tratamentos, mesmo que aparentemente já tenha acabado. E o tratamento, para resumir, basicamente o tratamento da micose é feito por meio de cuidados individuais e o uso dos antifungos. Basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E o nosso trabalho fica por aqui.